Olá, eu sou André Rabi e vamos continuar o curso sobre a placa GoGo. Neste projeto nós vamos aprender a usar o controle remoto para criar ações e movimentos aqui com a placa GoGo à distância. O primeiro passo é nós conectarmos a GoGo no computador, como nós já vimos fazendo nos projetos anteriores, e eu vou ilustrar como nós utilizamos o controle remoto para descobrir, em primeiro lugar, quais os códigos que esse controle remoto possui. Lembrando que eu também estou alimentando a GoGo com pilhas para depois poder desconectar do computador. Pois bem, eu agora aqui vou no ambiente GoGo Code, onde diz teste sua placa, do lado esquerdo, e eu tenho ali um símbolozinho que indica o controle remoto, código do infravermelho recebido. O controle remoto que vem junto com o kit da GoGo, este aqui, ele foi colocado pilhas, são pilhas comuns, e eu vou apertar um botão aqui, que vai ser o botão que eu vou utilizar para a ação. Vai ser o botão central aqui das 4 setas. Quando eu clico mirando na placa, aparece, por um tempo bem curto, ali, recebido 229. Portanto, esse é o código deste botão. Se eu pressionar um outro botão, como por exemplo a seta para cima, código 244, seta para a direita, 179. Então, cada um desses códigos, cada botão aqui do controle corresponde a um código. Nosso primeiro exemplo vai ser construir um sinal sonoro acionado aqui pelo controle remoto. Então vamos lá. Aqui no GoGo nós vamos procurar a aba que diz controle infravermelho. Eu tenho ali novo infravermelho e obter infravermelho. Com esse obter infravermelho eu consigo recuperar qual foi o código pressionado. Nesse momento é bem importante eu definir um local para armazenar esse código. Eu vou criar uma variável chamada code, para o código que foi digitado. E eu vou definir o valor desta variável conforme aquilo que foi recebido pelo infravermelho. Como nos outros exemplos, toda vez que a gente está num projeto de robótica, é muito comum a gente usar um laço infinito e eu vou ficar verificando se alguma coisa foi pressionada. Aqui, inclusive, o controle infravermelho ele tem uma condição lógica que devolve verdadeiro ou falso, dizendo se houve um novo infravermelho pressionado. Eu vou poder usá-la junto com o senão, para verificar se houve um novo infravermelho, eu defino o conteúdo da variável code para aquele valor. Ainda, se o valor da variável code for correspondente ao botão que eu quero, deixa eu ver de novo, 229, eu vou fazer soar o bip. Então agora eu tenho que fazer uma expressão aqui de comparar uma variável com um valor. Então, se a variável code que eu estou arrastando ali para dentro da minha condição for igual a 229, o que eu vou fazer? Bip. Vou emitir um som. Recapitulando o código. Eu tenho um laço de repetição para ficar continuamente lendo se alguma tecla foi pressionada. Se alguma tecla for pressionada, eu vou entrar nesse primeiro desvio e definir o valor da variável código para o número que foi recebido. Se eu apertei o botão 229, ele vai ficar com o valor 229. Em seguida, eu vou verificar se o valor da variável code é aquele mesmo e vou dar um bip. Só faltou uma coisa que é uma boa prática de programação, que é inicializar a variável. Antes de eu apertar o botão,
eu não tenho certeza qual é o valor que tem a variável e ela pode ter um valor indefinido que pode ser perigoso. Então, por conta disso, antes do loop de repetição, eu vou colocar um valor inicial na variável, um valor nulo, como por exemplo o 0. Estamos prontos para testar. Vamos lá? Enviando o código para Gogol e testando. O programa está executando. Eu vou agora pressionar o botão do centro e ele bipa. Se eu pressionar um outro botão qualquer, ele não faz nada. Como eu não limpei o conteúdo da variável, uma vez que eu aperto o botão do centro, a variável continua com 229 até que eu mude o valor dela. Então ele fica bipando até que eu mude o valor para algum outro. Então este primeiro exemplo mostra como nós podemos ler os valores que vêm do controle remoto para criar uma ação. Com isso, eu vou agora criar um projeto que usa também o servomotor. O servomotor é um motor que, diferente do motor de corrente contínua, ele gira apenas uma quantidade definida de graus. Ele não gira continuamente, então ele serve para fazer um movimento de vai e vem, um movimento, por exemplo, de um limpador de para-brisa de veículo, e que eu posso definir quantos graus eu quero que ele se mova. O servomotor, ele acompanha no kit alguns conectores aqui para a gente poder colocar. Então eu vou já na sequência fazer um exemplo de como funciona o servomotor. Eu não quero perder esse exemplo aqui. Eu vou deixar ele aqui no ladinho, aqui embaixo, desconectado. E vou construir um outro programa aqui para nós testarmos o servo. Onde que eu conecto o servomotor aqui na placa? Eu tenho esses pininhos pretos, que está escrito bem pequenininho ali, servo. Tem um lado certo para conectar. Aqui no caso, o fio mais escuro vai para cima. Se você conectar e não der certo, inverte a conexão e testa novamente. Eu tenho aqui no Gogol Code uma aba que diz motor servo, onde eu defino com qual motor eu quero falar e o que eu quero fazer com ele. No caso, eu vou definir uma posição inicial e vou fazer ele ficar girando para a esquerda e para a direita. De novo, eu vou precisar de um loop infinito. Vou falar com o motor A e definir a posição inicial dele. Opa, isso não precisa vir dentro do loop. E dentro do loop eu vou ficar movimentando o servo para a esquerda e depois para a direita. Aqui nesse motorzinho ele tem uma escala de movimentação de 10 a 40 graus. Então os valores válidos para ele são de 10 até 40. Quando eu giro para a esquerda e para a direita, ele provavelmente vai fazer isso de uma forma tão rápida que não vai dar para perceber. Vamos testar? Enviei para Gogol e vamos. Aqui na minha mão ele está vibrando um pouquinho, mas ele não está movendo nada. Por que está acontecendo isso? Porque ele precisa de algum tempo para realizar a operação de mover e o programa é muito mais rápido do que esse tempo. Então eu preciso usar uma função aqui de tempo. Eu vou aguardar algum tempo para que ele gire para a esquerda, no caso 1 segundo, e vou fazer o mesmo depois que ele vai para a direita. Com isso ele vai ter tempo de executar a ação. Vamos testar. Agora dá para perceber que ele gira 10 graus para a esquerda e 10 para a direita, com um intervalo de 1 segundo entre um movimento e o outro, conforme nós programamos. Então o intervalo de tempo vai ser definido conforme a necessidade do programa. Agora nós vamos fazer a montagem de um pequeno projeto de uma cancela, aquelas hastes que levantam para os veículos passarem. Eu sempre gostei muito nos desenhos animados que tinha um trem que baixava a cancela e fechava o sinal.
e os carros não podiam passar, e vou reproduzir isso agora aqui. Então, como vocês podem verificar, eu fixei o servomotor aqui numa basezinha de metal, prendi com uma borrachinha aqui uma peça de Lego e coloquei um pequeno semáforo aqui em cima que vai ficar de vermelho para verde. Eu vou depois fazer este carrinho aqui, passar por baixo. E eu sou uma pessoa que estou com o controle na mão e eu vou baixar a cancela quando for o momento de fechar aqui o sinal. Aqui no GoGo eu preciso combinar os dois códigos anteriores que a gente fez. Aquele que servia para emitir um bip quando recebia o sinal do botão do infravermelho e aquele que move o servomotor. Como que eu vou fazer isso? Eu vou trocar aqui o local onde ele emite o bip pelas ações relacionadas ao servomotor, que era girar para a direita e para a esquerda. Em vez de esperar apenas 1 segundo, como eu quero dar tempo para o carro passar, eu vou dar uns 10 segundos. Eu sei que é pouquinho, mas só tem um carro e estamos com pouco trânsito hoje. Outra modificação importante aqui no código é que, uma vez que a gente pressionou o controle remoto, ele começou a bipar e ficou bipando sem parar até que eu clicasse outro botão. Esse comportamento não é interessante agora. Então, logo após concluir a ação de girar para a direita e para a esquerda, eu mudo propositalmente o valor da variável code para 0, para que ela não mais tenha o valor 229. E com isso ela não vai continuar fazendo a movimentação do motor, exceto eu pressione novamente o botão. Vamos fazer o teste. Eu ainda não tenho o código relacionado ao LED, né, do semáforo. Nós vamos adicioná-lo depois. Mas vamos fazer o teste uma coisa de cada vez. Então, enviando para GoGo e executando. Quando eu pressiono o botão, ele baixa. Deixo fechado por 10 segundos, que é o tempo que eu preciso ficar enrolando vocês agora, e ele abre. Se eu apertar de novo, mais 10 segundos fechado, depois ele abre. O que vai ser necessário fazer agora é o sinal verde e vermelho ficar sincronizado com isso. Nós vamos trabalhar aqui no GoGo Code para isso. Eu pluguei o LED na saída B, motor B. Então eu tenho que, no momento em que eu vou fazer a ação do servomotor, eu vou mudar o meu motor para que ele fique verde. E isso é fazer ele girar no sentido horário. Antes, ou seja, para que ele esteja ligado e vermelho, eu preciso, portanto, antes mesmo de começar o programa, fazê-lo ficar vermelho. Desculpa, se eu fizer antes, eu tenho que fazer isso dentro do loop para que ele fique vermelho sempre que ele não estiver verde. Então, eu vou agora falar com o motor B e ligá-lo. Alterar para ligado. E vou fazê-lo ficar no sentido anti-horário. Motor DC, sentido anti-horário. Aqui. Uma vez que eu pressiono o botão, eu entro aqui e ele vai para o sentido horário e vai ficar com a cor que eu espero. Estamos com um código já um pouquinho mais extenso, que tem aí quase uma tela inteira de comandos. Vamos enviar para GoGo. E vamos lá. Testando. Tá vermelho. Quando eu pressiono, ele fica verde. Tá ao contrário, né?
Ele está verde e o carro vai andar e vai bater na cancela. Então, eu cometi um erro que é muito comum. Eu troquei o sentido horário pelo anti-horário. Vamos editar aqui. Então, o vermelho é o horário e o verde é o anti-horário. Então, depois de revisado aqui o código, estava realmente invertido o horário e o anti-horário. E a posição inicial do projeto tem que ser essa aqui. A cancela levantada e ele vai iniciar com a corzinha verde. Então, testando, ele está verde, está aberto, os veículos podem passar. Envio no meu carrinho aqui, eu aperto o botão e ele... Tem que esperar o sinal ficar verde, senhor. 10 segundos depois, ele pode passar. E eu, pressionando o controle a qualquer momento, eu posso baixar. Então, está feito o projeto. Ele combina a ação de 2 motores, ou no caso um LED, um motor, e também um controle remoto. E vocês podem reparar que o código começa a crescer um pouco, por isso que em breve, nos projetos futuros, nós vamos começar a utilizar subrrotinas para ajudar a organizar o código. Espero que tenham gostado. Lembrem de ir além, testarem novas coisas, testarem outras configurações, montarem projetos um pouco mais bonitos do que esse que eu fiz aqui, que é bastante simples, e de sempre inventarem coisas novas. Até a próxima!